Amigos do Fala Jadiel, nossos amigos que nos escutam pela nossa rádio Capibari Mirim, nas nossas redes sociais, a vida é interessante. A cada dia a gente tem, o mundo gira, né? A cada dia a gente tem informações, a cada dia você recebe informações. Eu já tenho até comentado sobre isso, mas tem coisas que você acha impressionante e que você acha que já viu tudo, aí você se engana. Você consegue ver coisas que são absurdamente imagináveis. Então, o que é que eu estou falando? Essa semana a Polícia Federal descobriu uma trama golpista, não tem outra palavra, que deixava claramente a organização para matar o presidente da República, o vice-presidente da República e, na época, o presidente do TSE e ministro Alexandre de Moraes, ministro do STF. E os detalhes, a imprensa já debateu, já esmiuçou, falou disso, falou aquilo outro. Depois eu comecei a imaginar, peraí, vamos aqui analisar friamente. Se havia essa organização, né, e deixou bem claro, porque como foi que a Polícia Federal descobriu isso? É bem claro a gente detalhar isso. Como foi que a Polícia Federal descobriu? O Mauro Cid, que era o tenente-coronel, que era o ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, deletou várias mensagens do seu computador. E a Polícia Federal, com o equipamento que ela absorveu, né, que ela adquiriu, conseguiu restaurar todas essas mensagens. Conseguiu restaurar todas essas mensagens. E aí apareceu a cereja do bolo. E eu não vou nem na cereja do bolo. Apareceu, sabe o quê? Aquilo que as pessoas perguntavam. Cadê as provas? Que teve golpe? Que era um golpe organizado? Ou era um bocado de idosos, de tiozinhos do Zap que invadiram lá o 8 de janeiro? Não era. A coisa era muito organizada, né? Era uma coisa orquestrada, para de fato dar um golpe no país. Então apareceu, no linguajar popular, o batom na cueca. Sendo assim, a gente começa a observar que o que foi que aconteceu, e aí eu tinha certeza que ia acontecer. Prepararam isso tudo, o ex-presidente ali calado estava e calado ficou durante a semana, mas eu disse, qual era o propósito? Qual era o objetivo? O objetivo deixou muito claro que eram pessoas ligadas diretamente, essas pessoas que tramaram isso, que eram os cabeças, eram os 4 militares com um policial federal, né? E eles estavam tramando tudo isso aí, né? Também com outras pessoas e outras participações, tanto é que foram indiciadas 37 pessoas, e o objetivo, como eu acabei de falar, era o quê? Colocar Jair Bolsonaro no poder novamente. Mas só que ia colocar ele como? Através de um golpe militar, né? Um estado de exceção. Declarar estado de sítio, tirar, matar, se fosse o caso até matar, envenenar o presidente da República, como está nos autos das conversações que o Mauro Cid conversando com essas pessoas, né? Como na época o chefe lá da Casa Civil, lá do Palácio do Planalto, trabalhava para Bolsonaro, né? Tramando absolutamente tudo. Com o quê? Com o intuito de quê? De colocar o Bolsonaro, né? O Bolsonaro no poder novamente. Então, você observa, foi indiciado 37 pessoas e faltava quem ser indiciado? O Jair Bolsonaro, que foi indiciado agora também. E a Polícia Federal, né, na sua qualidade de buscar provas e de confrontar provas, e não era capaz de definir isso aí, porque ainda bem que conseguiu aí deixar bem claro e descobrir essas provas, porque senão isso não ia ser elucidado jamais, isso não ia chegar a Bolsonaro nunca, mas ficou bem claro que toda essa orquestração golpista ia chegar para o Jair Bolsonaro. E aí o Jair Bolsonaro, mais 37 pessoas foram sim indiciadas. Dessas 37 pessoas, nós vamos ler o nome. 1. Ailton Gonçalves Moraes Barros. Quem era? Capitão reformado do Exército,
acusado de intermediar a inserção de dados legais em cartões de vacina contra a Covid. O cara falsificava até cartões de Covid, cartões de vacinação. O outro, 2, Alexandre Castilho Bittencourt da Silva, coronel do Exército, e um dos autores do documento de terror golpista, que esse documento ele mandou para o comandante do Exército, pedindo para o comandante do Exército. E aí nós temos aqui que ressaltar que graças a militares legalistas e que respeitam a Constituição, disseram não. E o comandante Freire disse não, eu não vou entrar nessa, isso aí é ilegalidade. E chegou a acusar, quem fizesse isso ele ia prender. Então, graças à grande maioria legalista que disse não, é aceitar o resultado das urnas. Aceitar o resultado das urnas. O outro, o Alexandre Ramagem, é conhecido de todos, né? Deputado federal e diretor da Agência Brasileira, né? E deputado federal, e na época foi diretor da Agência Brasileira, a famigerada ABIN, e delegado da Polícia Federal. Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha. Esse aí falava abertamente. Chega chorava, só é você entrar na internet e ver aí os vídeos dele. Amaury Feres Saad, advogado citado na CPI dos atos golpistas como mentor intelectual da minuta do golpe encontrada, sabe com quem? Com aquele ministro da Justiça, o Anderson Torres, que foi preso, né? No dia 8 de janeiro. E estava nos Estados Unidos, chegou, foi preso. O Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, também foi indiciado. O Anderson Lima de Moura, coronel do Exército e um dos autores do documento do terror golpista, também, que enviou também carta ao comandante do Exército, de oficiais superiores da ativa do Exército Brasileiro, que é o comandante do Exército. Ângelo Martins de Nicole, major da reserva do Exército, chegou a ocupar cargo de direção no Ministério da Gestão, do Ministério de Saúde, na gestão, sabe de quem? De Eduardo Pazuello. Augusto Heleno, todo mundo conheceu o Augusto Heleno, né? O Augusto Heleno é secretário do Gabinete de Segurança Institucional do general e general de reserva, ele que falava gritando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Ficava lá pressionando, uma loucura geral. Bernardo Romão Corrêa Neto, coronel acusado de integrar o núcleo responsável por incitar militares a aderirem à estratégia de intervenção militar para impedir a posse de Lula. Carlos César Moretzon Rocha, engenheiro contratado pelo PL para questionar a vulnerabilidade das urnas eletrônicas durante as eleições de 2022. Você lembra desse cara que entrou dizendo que as urnas não eram confiáveis, sem prova nenhuma, na verdade, inventando uma história estapafúrdia, e o próprio Alexandre Moraes disse, vocês querem assim, então vamos anular tudo. Aí disse, não, só para anular só uma parte das urnas, justamente as urnas que Lula ganhava. Carlos Giovanni Delevato Pazini, coronel do Exército, suspeito de ter participado da confecção da carta ao comandante, um dos acusados que também participaram intelectualmente do ato golpista. Clebson Nega Magalhães, também outro coronel do Exército. Esse cara era, na época, ele é ex-oficial do Comando de Operações Terrestres. Estevão Carlos Teófilo Gaspar de Oliveira, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército. Fabrício Moreira de Bastos, coronel do Exército. Felipe Garcia Martins, Fernando, também ex-assessor da Presidência da República, e participou da reunião que tratou da minuta do golpe. Fernando Serimedo, Jean Carlos Gomes Rodrigues, subtenente do Exército. Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel e ex-comandante do 1º Batalhão de Operações Psicológicas em Goiânia. Foi aquele que desmaiou quando a Polícia Federal bateu a sua porta. Um coronel, foi uma desmoralização aquele coronel. O Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército, identificado em troca de mensagens com ex-ajudante de ordem lá do Bolsonaro, o Mauro Barbosa Cid. 21º, que foi indiciado, Jair Messias Bolsonaro. Esse dispensa apresentações, que foi o ex-presidente da República. José Eduardo Oliveira e Silva, um padre da Diocese de Osasco. Esse padre ele era o que mais ficava deflagrando também, né, coisas apocalípticas e distribuindo fake news para todo mundo. Laércio Virgílio, Marcelo Bovemet, policial federal suspeito de entregar o esquema de espionagem ilegal conhecido, Marcelo Bormevet, né, ilegal conhecido como ABIN Paralela. Marcelo Costa Câmara, coronel também de reserva, ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro. Maria Fernandes, ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência General de Reserva.
Mário Fernandes, ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, general de reserva e homem de confiança de Bolsonaro. É suspeito de participar de um grupo que planejou o Mário Fernandes, que foi quando foi deflagrado logo no início da semana. Esse daí foi o que foi autor intelectual também de participar do grupo que estava planejando as mortes do Lula, do Alckmin e do Moraes. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência, isso aí você já sabe que está todo enrolado, fez a delação premiada, talvez caia, porque ele omitiu justamente esses fatos, ele sabia, porque tudo que a Polícia Federal descobriu no computador dele. Nilton Dinis Rodrigues, general do Exército, suspeito de participar da trama golpista. Paulo Renato Oliveira Figueiredo, empresário e neto do ex-presidente, esse aí fazia comentário na Jovem Pan direto, pregando dos Estados Unidos, que ali no Brasil ele vinha, pregando ato golpista. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa e ex-comandante do Exército. Rafael Martins de Oliveira, major e integrante do grupo dos Quiris Pretos, que foi tão falado durante a semana, que eram esses aí que iam executar a trama de eliminar, de cometer o ato de eliminar as vidas, do presidente, do vice-presidente e do Alexandre de Moraes, ministro do STF. Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, tenente-coronel, integrava o núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. Você veja que era uma organização, era um grupo terrorista organizado. Esse cara, esse tenente-coronel, ele é que informava ficava aquele pessoal lá em frente aos quartéis, e o que é que ele fazia? Ele pegava, ficava colocando fake news para as pessoas ficarem divulgando, botando informações falsas. Esse fazia isso 24 horas, era a missão dele. Técio Arnaud Tomás, ex-assessor de Bolsonaro, considerado um dos pilares do chamado Gabinete do Ódio. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e Walter Souza Braga Neto foi vice do Bolsonaro, também as reuniões aconteciam na casa dele. E por último, o 37º, Vladimir Matos Soares, policial federal, que atuou na segurança do hotel em que Lula estava no processo de transição. Ele é suspeito de participar do grupo que planejou as mortes de Lula, Moraes e Alckmin. Por quê? Esse cara, que era a Polícia Federal, ele ficava dando aqui para onde os passos que eram dados do Alckmin, do vice-presidente, do presidente Lula e também do Alexandre de Moraes, para saber se iam executar a trama de assassinar o presidente eleito, o vice-presidente e o ministro Alexandre de Moraes. São 37 pessoas. 37 pessoas. Aí eu pergunto, vocês entendem claramente que as provas estão aí. As provas estão aí. Não há como você dizer, não, estou inventando. Não tem nada disso, gente. As coisas aconteceram, as provas estão aí. Foi tudo descoberto. E agora? E aí eu pergunto, esse pessoal propagava aqui família, pátria e liberdade. Onde é que está o conceito de família, pátria e liberdade? Onde é que está o conceito de querer matar as pessoas? Só porque perdeu as eleições? Por que não aceitaram os resultados? Quer dizer, quando era bom para mim, quando o Bolsonaro foi eleito, as urnas eram corretas. Quando não foi, então as urnas eram ilegais. E depois, não vamos deixar ninguém assumir. Vamos aqui matar todos, fazer aqui instalar aqui e instaurar um gabinete de crise e depois colocar quem ia ser o beneficiado disso tudo? Messias Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro. Porque todas essas pessoas estavam ligadas no primeiro escalão diretamente ao Jair Bolsonaro. As gravações falavam com ele dizia, calma aí, vamos fazer assim, desse jeito, aquela palavra dele, coisa e tal, e vai uma coisa ligando a outra, tá muito claro isso aí. Você pode até não gostar do Lula aí, não me interessa se você gosta, eu estou falando de fato, a gente está falando do que a Polícia Federal realmente apurou, as provas estão aí, e contra provas não há argumento, e foi isso que aconteceu. E agora sim temos elementos fundamentais, elementos que são comprobatórios, de provas elementais, provas funcionais, claras, provas que geram transparência no processo de envolvimento
do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, foi isso que aconteceu. Apareceu sim o batom na cueca. Não tem para onde ir. E esse pessoal vai ser indiciado. E se alguém achava, não, Bolsonaro vai ter anistia, que anistia? Se brincar, ele vai para cadeia. Não tenha sombra de dúvida sobre isso. E aí vai fazer o quê? Vai se juntar todo mundo e destruir, né, a legalidade do país? Não, não vai. E você entende claramente, né, que a maioria eram do Exército. Um era da Marinha, que era o comandante, que era o comandante. O resto todos do Exército. Mas aí a grande maioria, né, dos comandos de Exército, dos generais de alta patente, dos oficiais de alta patente disseram não. E aí a gente tem que fazer aqui, né, uma menção a esses que são legalistas, que respeitaram a Constituição e disseram não ao ato golpista. Não ao ato golpista. Esse sim, devemos sim bater palmas para eles, né? Agora, se vocês estão querendo o dito por não dito e dizer que nada aconteceu, você construa seu castelo. Construa seu castelo. Mas as provas são aí, as provas são cabais e agora são indiciadas 37 pessoas. E dessas 37 pessoas, o grande mentor